e amor para todos nós. É o que eu sempre peço. Estamos aqui, diante de mais conhecimento. Muitos já sabem, muitos já viram, mas há também outro tanto que não tiveram a nossa sorte de poder ler, de poder estudar, de ter tempo para isso. Muitos correm desde pequeninos na luta de ajudar no sustento da casa, da família. Então, não teve esse tempo, às vezes trabalhando até de noite, de madrugada, para ajudar nas finanças da casa, para ajudar os pais, ou então no alimento da família. E graças ao seu René Nunes, ele pôde tornar mais fácil para a gente, né? Mostrando aqui sobre conhecimentos da anatomia, e de uma maneira mais fácil, bem resumida, torna a falar que não há necessidade da gente declarar fundo a fundo tudo isso, é apenas para informação. E quando a gente for fazer uma aplicação em determinados lugares, a gente saber onde está o órgão, como ele funciona, quais são as infecções, doenças que poderá cometer, os cuidados que nós devemos ter com ele. A finalidade é essa, gente. Então, nós vamos falar sobre o sistema esquelético, para terminarmos essa parte da anatomia. O esqueleto é definido como o conjunto de ossos e articulações que se interligam para formar o arcabouço do corpo e do animal, desempenhando funções de proteção para órgãos como coração, pulmões e sistema nervoso central, sustentação e conformação do corpo. O esqueleto pode ser dividido em duas grandes porções. Uma que forma o eixo do corpo, composta pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco, tórax e abdômen, chamada de esqueleto axial, e a outra que forma os membros superiores e inferiores, constituído o esqueleto apendicular. A união entre essas duas porções se faz por meio de cinturas. Na porção superior temos a cintura escapular, constituída pela escápula e clavícula, e na inferior temos a cintura pélvica, constituída pelos ossos do quadril. No indivíduo adulto, quando se completa o desenvolvimento orgânico, existem 206 ossos. Os ossos que constituem a cabeça são frontal, nasal, zigomático, esfenoide, maxilar, mandíbula, parietal, temporal e occipital. Entre todas as estruturas ósseas, uma das mais importantes é a coluna vertebral. A cabeça gira sobre a coluna e os membros superiores estão a ela ligados. Envolve completamente e alberga a medula espinhal, além de transmitir o peso do resto do corpo para os membros inferiores quando o indivíduo está em pé. A coluna é composta por 24 vértebras móveis, 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, e 9 vértebras fixas, 5 sacrais, que formam o osso sacro, e 4 coxígenas, que formam o cóccix. Desde a cabeça,
até o quadril. A coluna suporta progressivamente mais peso e as vértebras tornam-se também progressivamente maiores em direção ao sacro. O esqueleto do tórax inclui o externo e as costelas. O externo é um osso plano na porção mediana do tórax, que se articula com algumas costelas e com as clavículas. Há, em geral, 12 costelas de cada lado do corpo. Cada par de costelas origina-se em uma vértebra torácica e dirige-se ao externo. As costelas, que se articulam diretamente com o externo, são chamadas de verdadeiras, 10 pares, e as demais de falsas, 2 pares. Um par de clavícula na parte anterior do tórax e um par de escápulas na parte posterior interligam os membros superiores à caixa torácica. Os membros superiores apresentam 3 segmentos: braço, antebraço e mão. O braço é formado por um único osso, o húmero. O antebraço é formado pelo rádio e a ulna. Antes, no meu tempo, chamava-se cúbico. E tem outra parte também que foi mudada. E a mão é formada por carpo, metacarpo e falanges. A cintura do membro inferior é formada por 2 ossos do quadril, que se unem pela frente na sínfise púbica. Cada um deles, justamente, o sacro e cóccix, formam um arco externo que sustenta o peso do corpo e uma bacia interna, que é a pelve, que aloja algumas vísceras, continuando-se acima com o abdômen. As pelves femininas e masculinas diferem-se consideravelmente. A feminina é a mais arredondada, mais larga, podendo acomodar facilmente um feto em desenvolvimento. 3 ossos formam o quadril: o ilho, isquio e o pubis. Os membros inferiores, assim como os superiores, apresentam 3 segmentos: coxa, perna e pé. A coxa é formada pelo fêmur, o osso mais longo, que se articula acima com o quadril, abaixo com os ossos da perna, a tíbia e a fíbula, e o osso patela, né, formando o joelho. Então, agora, principalmente esses jogadores, ou pessoas que fazem, né, continuamente ginásticas, vão em academias, todas essas partes aqui é assim. E eles realmente precisam saber o nome, onde está localizado, o que deve fazer, né? Olha, o osso patela formando o joelho. O pé é constituído pelos ossos chamados tarso, metatarso e falanges. Então só tem 2 lugares mesmo que realmente eles mudaram o nome, né? Ó, o esqueleto humano, aplicação do trajeto. Então eu vou ler e aí eu mostro, né, uma figura pequena que vocês vão poder dar uma olhada de uma maneira geral. Aplicação e trajeto da aplicação: sair da coluna lombar para a cervical. Esse é o trajeto de como se faz a aplicação na nossa coluna. Esse daqui é um outro tipo que o seu René apresentou nesse último livro dele. E uma das primeiras vezes, o trajeto era um pouquinho diferente, né?
Mas a gente tem que seguir esse último, porque foi o último que ele nos mostrou, que ele constatou como melhor. Porque às vezes vocês lendo, porque não tem só esse livro dele, existem muitos outros. Vocês vão falar, nossa, aqui ele fala que é tal direção, e agora nessa última não. Mas esse daqui é o último, é o compêndio, é o último que ele fez, né? Onde ele fez uma compilação de todos os livros e colocou aqui. Então veja bem, sair da coluna lombar para a cervical. A lombar é aqui abaixo, então sai da coluna lombar e vai até a cervical, que é aqui, ó. Quando fala de cervical, você sempre lembra dessa parte toda aqui do pescoço. Fazendo em seguida a parte óssea do crânio. Retornar e cobrir as costelas e membros superiores. Então, volta e vai aplicar as costelas, né? E os membros superiores. Para finalizar, cobrir o cóccix e a bacia. Seguindo-nos para os membros inferiores, as nossas pernas. Voltar até a cervical, onde concluirá o trajeto. Esta aplicação pode ser feita somente na parte de trás do paciente. Vocês estão vendo? Tudo isso são recomendações dadas pelo Sr. René Nunes. Em casos de artrite, osteoporose e escoliose ou lordose, onde existirem especificações, sempre deveremos energizar as principais articulações. Não preciso nem falar qual é a cor, né, gente? Desse tempo todo que eu tô falando. É o nosso laranjinha maravilhoso. Mas não esqueça que tem que aplicar 3 vezes antes o amarelinho, antes de qualquer coisa. Então, gente, aqui termino a parte da anatomia, explicando, mostrando o nosso corpo. E seria muito viável, muito bom, que cada pessoa tivesse um livrinho, principalmente, gente, muita gente guarda. E quando estudou, quando fez a escola, o ensino secundário, como chamava antes, né, que fez o ginásio, né? Muitos estudaram, muitos, todos. Era a matéria nossa, a anatomia, a ciência, a biologia, todas essas matérias foram dadas quando eu estudei. Mas é lógico que a gente não vai ficar guardando todo esse tempo os nomes disso, o nome daquilo, o nome daquele outro, né? Então a gente vai guardando as coisas principais. Mas não custa ter esses livrinhos, então ver dos nossos sobrinhos. Às vezes eu tenho amigas que os meninos ainda estão estudando e a gente pergunta, né? Pergunta sempre de qualquer matéria, né? Qual é a novidade que está sendo dado? Porque é interessante, gente. A gente não deve ficar sentar, já estudei, já fiz tudo isso. Não, gente. Nós estamos sempre aprendendo. Porque nada para, nada. Tudo evolui. Então vocês vão falar, mas o que eu faço para evoluir? Estudar, ler. Mas eu não estou falando ler certos livros que não interessam,
pornografias, de anedota, de bobageira. Não percam tempo, não percam a vista com isso, e nem a cabeça, vendo essas coisas. O tempo que você tem, use-a, mas com boas leituras. Existem no nosso Brasil, nossa, quantos autores maravilhosos que passaram por nós. Não é só ler coisas de estudo, tem romances lindos, nossa, poesias, descrições, narrações. Leiam, gente. Jornais. Eu sempre falo com as pessoas que eu costumo ver que são jovens, que ficam o dia inteiro com o celular grudado. Falo, olha, pegue e lê. Ah, eu não gosto de ler, tia. Leia. Leia. Você fica sabendo o que é realmente que está acontecendo, mas prefere a outro que vem contar, o outro, e aí vem torto, aí vem errado. Leia sobre o que está acontecendo no nosso planeta, o que há, o que não há, o que precisa melhorar. Já começa a crescer, ficar um adulto já determinado, com vontade boa de ajudar esse, de ajudar aquele, de ver o que pode fazer. Não fiquem sentados o dia inteiro olhando para a lua. Não dá, gente. Não dá. Vamos caminhar, vamos em frente, vamos estudar, né? E mãos à obra. Então, na próxima vez, já teremos coisa nova para ser falada. E até lá.